uma cidade do interior do Paraná, onde a rotina costumava ser tranquila e previsível, um crime brutal rompeu o silêncio e marcou para sempre a memória coletiva de seus moradores. Campo Mourão, conhecida por seu espírito acolhedor e comunitário, viu a sua inocência ser abalada por um caso que décadas depois ainda ecoa como um alerta sombrio sobre os perigos que podem se esconder nas sombras do cotidiano. Era uma época diferente. Os anos 1980 traziam consigo mudanças sociais, transformações culturais e um Brasil que ainda aprendia a lidar com a crescente exposição de crimes violentos. Em meio a esse cenário, uma história em particular ultrapassou os limites da cidade e se tornou um símbolo de dor, indignação e aprendizado. O caso de Robson Daciuque Paitachi, aos 11 anos, não foi apenas um crime, foi um divisor de águas. Foi um acontecimento que obrigou famílias, autoridades e toda a comunidade a repensar a segurança, a confiança e o cuidado com crianças. 40 anos depois, sua história permanece viva, em memórias, em homenagens e em lições que ainda ecoam. Hoje vamos contar a história de Robson Paitachi, um crime que chocou Campo Mourão e completa 40 anos. Eu sou o Brunão, seja muito bem-vindo a mais uma história aqui no canal. Aqui a gente mergulha em casos reais, histórias intrigantes e mistérios que desafiam a lógica. E antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum episódio. Campo Mourão, no início da década de 1980, era uma cidade em crescimento marcada pela simplicidade e pela forte ligação entre seus moradores. As ruas eram tranquilas, as crianças brincavam sem grandes preocupações e a sensação de segurança fazia parte do cotidiano. Nesse cenário, Robson era uma criança como tantas outras, alegre, cheia de energia e com uma rotina simples entre escola e casa. Mas tudo mudou em abril de 1986. Robson foi sequestrado ao sair de uma escola de inglês, em plena luz do dia, um detalhe que chocou ainda mais a população pela ousadia do crime. Pouco depois, o sequestrador entrou em contato com a família exigindo o resgate de 300 mil cruzados. Desesperada, a família conseguiu reunir o valor, que foi pago no dia seguinte, na esperança de ter o menino de volta e com vida. A cidade acompanhava tudo com apreensão. Havia medo, mas também esperança. Esperança que, infelizmente, seria destruída pouco tempo depois. Na tarde de domingo, dia 13, o pior foi confirmado. O corpo de Robson foi encontrado jogado no rio da Várzea. Robson morreu por afogamento. Uma pedra foi amarrada em sua perna e Robson foi lançado de uma cachoeira. O motivo do assassinato era ainda mais cruel. O menino havia reconhecido o sequestrador. A comoção tomou conta da cidade de Campo Mourão. O que começou como um sequestro se transformou em um dos crimes mais chocantes da história da cidade. A investigação e a prisão do sequestrador. Diante de tanta brutalidade do caso, as autoridades intensificaram rapidamente as investigações. A pressão popular era enorme. A cidade inteira exigia justiça. A polícia trabalhou intensamente, reunindo pistas e depoimentos até chegar ao principal suspeito. E 3 dias após o crime, o responsável foi identificado e capturado. Cláudio Ridel Takihara, de 19 anos.
Ele foi preso em um hotel em Curitiba, onde tentava se esconder após o assassinato. A revelação causou revolta. A juventude do autor e a frieza do crime tornava tudo ainda mais difícil de compreender. Cláudio foi preso pelo homicídio, encerrando a fase de buscas, mas não a dor de uma cidade inteira. Anos mais tarde, ele morreria dentro da penitenciária, colocando um fim definitivo em sua trajetória. Mas o impacto do seu crime permanece até os dias de hoje. O assassinato de Robson provocou uma reação imediata da população. Protestos tomaram as ruas, reunindo centenas de pessoas que exigiam justiça. A indignação era coletiva. O enterro do menino se tornou um dos mais marcantes da história de Campo Mourão, reunindo uma multidão em um momento de profunda dor e solidariedade. A cidade mudou. Pais passaram a buscar os seus filhos na escola, algo que antes não era comum. A sensação de segurança foi substituída por vigilância constante. A inocência de uma comunidade inteira havia sido quebrada. Mesmo após décadas, o caso continua vivo. A cidade eternizou o nome de Robson em espaços públicos. Um parque municipal e uma rua no Jardim Aeroporto levam o seu nome, mantendo a sua memória presente no cotidiano dos moradores. Além disso, o caso se tornou símbolo da necessidade de proteção à infância. Em 2026, 40 anos após o crime, a história voltou à tona com novas homenagens. Entre elas, a criação de um painel no Museu de História, Imagem e Som Deolindo Mendes Pereira e o planejamento de um livro que resgata os acontecimentos e suas consequências. Mais do que relembrar, essas iniciativas buscam preservar a memória e reforçar a importância da vigilância e do cuidado com as crianças. A história de Robson Paitachi é mais do que um relato de um crime. É um marco na história de Campo Mourão. Um episódio que transformou comportamentos, alterou rotinas e deixou lições profundas sobre segurança, confiança e responsabilidade coletiva. 4 décadas depois, o tempo não apagou a dor, mas transformou a memória em alerta. Porque algumas histórias não devem ser esquecidas. Elas existem para lembrar, para alertar, para proteger. E, acima de tudo, para que tragédias como essa nunca mais se repitam.